Imagine estar diante de alguém que surge do nada, sem passado, sem origem conhecida, como se tivesse vindo direto de uma dimensão desconhecida. Agora, pense por um segundo. Você, no lugar de Abraão, se depara com esse homem misterioso que não tem início, nem fim. Um homem que carrega em si um poder inexplicável. Você sente uma mistura de medo e reverência, porque percebe que ele sabe algo que você não sabe, algo que pode mudar tudo. Agora pense, em sua vida, quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber para onde ir, sem respostas, com aquele peso no peito, buscando uma direção, uma solução? E se você soubesse que alguém, uma figura além do tempo, além do que você pode compreender, pode ter a resposta para tudo o que você precisa? Melquisedeque foi esse homem para Abraão. Mas e se eu te disser que ele pode ser o sinal de uma resposta muito maior para nós hoje? Esse medo do desconhecido, da incerteza, talvez tenha te acompanhado por muito tempo. Mas não se preocupe, neste vídeo, eu vou te mostrar como Melquisedeque não apenas foi uma figura enigmática do passado, mas uma pista poderosa que aponta diretamente para a solução que você busca. Fique comigo, porque você vai descobrir como o mistério desse rei e sacerdote, que prefigurou Cristo, pode revelar verdades essenciais que vão transformar o seu entendimento sobre fé, propósito e direção. Melquisedeque é, sem dúvidas, uma das figuras mais enigmáticas e misteriosas de toda a Bíblia. Sua presença nas Escrituras é breve, mas carrega um peso espiritual profundo e duradouro, ecoando por toda a narrativa bíblica e apontando para um propósito divino que se cumpre em Cristo. Seu nome, que significa Rei da Justiça, já sugere a natureza justa e divina de sua missão, e sua descrição como Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo o coloca em uma posição única na história bíblica. A primeira menção de Melquisedeque ocorre em Gênesis 14, logo após uma das passagens mais dramáticas na vida de Abraão. Abraão, ainda chamado de Abrão nessa época, havia acabado de vencer uma difícil batalha para resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado por uma coalizão de reis. Após essa vitória militar, enquanto Abraão voltava com os espólios da guerra, ele é surpreendido pela presença de Melquisedeque. Esse rei e sacerdote aparece de maneira inesperada, sem introdução ou explicação prévia. Ele traz pão e vinho e abençoa Abraão, declarando: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Gênesis 14, 19 e 20. Esse ato de trazer pão e vinho e abençoar Abraão é carregado de simbolismo. O pão e o vinho, que mais tarde se tornariam símbolos centrais na ceia do Senhor, apontam para a provisão e comunhão divinas. O que torna Melquisedeque tão fascinante é a forma como ele combina dois papéis raramente unidos na antiguidade, o de rei e o de sacerdote. No mundo antigo, era comum que reis e sacerdotes desempenhassem funções separadas. Os reis governavam com autoridade política e militar, enquanto os sacerdotes serviam nos templos, mediando entre os deuses e o povo. No entanto, Melquisedeque reúne em si essas duas funções, sendo tanto governante de Salém quanto sacerdote do Deus Altíssimo. Essa combinação única o torna uma prefiguração direta de Cristo, que também viria a ser rei e sumo sacerdote, estabelecendo um reino espiritual eterno e oferecendo a si mesmo como sacrifício para a redenção da humanidade. Seu nome, Melquisedeque, que significa Rei da Justiça, também não é por acaso. Esse título reflete o caráter do reino que ele representa, um reino fundado na justiça divina. Como rei de Salém, que mais tarde seria chamada Jerusalém, ele já prefigura a cidade que seria o centro da fé judaica e, mais tarde, o local da crucificação e ressurreição de Jesus. No entanto, o que torna Melquisedeque realmente notável é que, ao contrário de outros sacerdotes bíblicos, ele não está vinculado à linhagem de Levi ou à futura nação de Israel. Ele aparece muito antes de qualquer aliança formal entre Deus e Abraão, e existe muito antes da criação do sacerdócio levítico, o que indica que seu sacerdócio é anterior e superior ao ema levítico. Isso é destacado mais tarde na carta aos Hebreus, onde o autor dedica uma sessão inteira para explicar o significado espiritual de Melquisedeque. Melquisedeque é descrito como sendo sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Essa descrição enigmática faz de Melquisedeque uma figura temporal, sem origem terrena clara, o que o torna uma prefiguração perfeita de Cristo. Enquanto os sacerdotes levíticos dependiam de sua linhagem para exercer o sacerdócio, Melquisedeque é retratado como alguém cujo sacerdócio não tem início nem fim, apontando para a eternidade do sacerdócio de Cristo. Quando Abraão encontra Melquisedeque, algo ainda mais significativo acontece. Abraão oferece o dízimo, ou seja, 10% de tudo que ele havia conquistado na batalha, a Melquisedeque. Isso é notável por várias razões.
Primeiro, Abraão, que é visto como patriarca e o pai da fé, reconhece a superioridade espiritual de Melquisedeque ao lhe oferecer o dízimo. Em segundo lugar, esse ato de oferecer o dízimo é um reconhecimento da autoridade divina de Melquisedeque. Abraão, ao dar uma porção de seus bens, está, na verdade, reconhecendo que sua vitória e tudo o que ele possui vem de Deus. Esse gesto simboliza um ato de adoração e submissão ao Deus que Melquisedeque representa. Além disso, o fato de Melquisedeque aparecer antes da formação de Israel e do sacerdócio levítico sublinha sua universalidade. Ele não está vinculado a uma nação ou tribo específica, mas aparece como uma figura universal, representando a justiça e o sacerdócio de Deus para toda a humanidade. Esse aspecto universal é reforçado mais tarde no Salmo 110, um dos salmos mais citados no Novo Testamento. Nesse salmo, Davi profetiza sobre um futuro rei sacerdote que será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110, 4. Esta passagem é posteriormente aplicada a Jesus Cristo, destacando que ele, assim como Melquisedeque, seria tanto rei quanto sumo sacerdote, mas de uma ordem superior e eterna. Essa profecia se cumpre plenamente em Cristo. Assim como Melquisedeque, Jesus não veio de uma linhagem sacerdotal tradicional, pois ele não pertencia à tribo de Levi, de onde vinham os sacerdotes de Israel. Em vez disso, ele veio da tribo de Judá, a linhagem dos reis. No entanto, ele exerce um sacerdócio muito maior e mais perfeito. Ele não oferece sacrifícios de animais, mas oferece a si mesmo como sacrifício final pelos pecados da humanidade. Assim como Melquisedeque apareceu misteriosamente para abençoar Abraão, Jesus, em seu ministério terreno, aparece para trazer a bênção final de Deus, a redenção e a reconciliação entre Deus e o homem. A figura de Melquisedeque, portanto, não é apenas uma curiosidade histórica ou teológica, mas um dos grandes mistérios que apontam para o plano redentor de Deus ao longo das Escrituras. Sua aparição breve e misteriosa serve como um prenúncio do papel de Cristo como Rei da Justiça e o Sumo Sacerdote Eterno. Ele une em si a realeza e o sacerdócio, apontando para o reino de Deus, onde justiça e adoração andam lado a lado. Em Cristo, essa união é plenamente realizada, e é por meio dele que recebemos a bênção eterna, assim como Abraão recebeu a bênção de Melquisedeque naquele encontro milenar. E então, agora que você já descobriu quem foi Melquisedeque, o rei sacerdote misterioso que prefigurou Cristo, dá para ver como ele não era um personagem qualquer, né? Sua história nos ensina muito sobre o plano de Deus, e como até figuras como ele apontavam para algo muito maior que estava por vir, Jesus. Agora, fica de olho, porque a figura de Melquisedeque continua a nos ensinar, mostrando a conexão entre o céu e a terra, e nos lembrando que Deus já tinha tudo planejado. Se você quer entender ainda mais sobre esses mistérios e continuar aprendendo com histórias bíblicas incríveis como essa, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem você acha que também vai se surpreender com a história de Melquisedeque. Até o próximo vídeo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Inscreva-se agora e ative o sininho para receber notificações sobre nossos novos vídeos repletos de curiosidades e ensinamentos que vão transformar sua visão sobre a Bíblia e a espiritualidade. Não fique de fora dessa jornada de descobertas.